Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesses tempos de andanças para quem está disputando eleições, para quem está conversando com as pessoas e para quem está querendo que o presidente Lula vença essas eleições logo no primeiro turno. Daí, muitas articulações e muitas questões envolvendo sempre a política no campo da racionalidade, no campo do bom senso, sempre fazem com que as pessoas tenham preocupações de como será a participação do presidente Lula em eventuais debates e entrevistas. Ontem eu participei lá no Opera Mundi de um papo muito legal com o Breno Altman, vou colocar o link aí no primeiro comentário aqui do nosso portal, em que essa questão foi levantada. Qual era a minha opinião em relação ao presidente Lula participar de debates? E eu disse, olha, visceralmente não, porque nós não estamos numa situação em que as forças políticas estão postas aí, elas defendam pontos de vistas diferentes. Não, nós temos ali um conglomerado de direita e de extrema-direita que certamente vai fazer desse espaço uma forma de dinamitar a figura do presidente Lula. E como eu disse para vocês também várias vezes, para se contar uma mentira ou uma falsidade, bastam alguns segundos. Mas para tentar responder, para tentar explicar, isso às vezes demora horas e muitas vezes, depois de horas, você ainda não consegue convencer as pessoas porque a pecha, a dúvida foi lançada. Portanto, não é nada útil, nem para a democracia e nem para quem está de fato defendendo a continuidade do governo dentro de um plano civilizado, dentro de um plano humanista, um plano social, porque realmente seria uma disparidade de armas. Seria como um clube de futebol estar jogando ao mesmo tempo contra o time adversário, contra os juízes, contra os bandeirinhas, contra o VAR, contra a torcida, enfim, e contra a empresa de televisão que tivesse transmitido a partida. A situação ia ficar um desequilíbrio total. Então é mais ou menos isso que esses que gostam de dizer, que defendem a democracia, que a gente sabe que não é nada disso, né? É que eles estão agora inventando essa história, né, de fazerem debates democráticos. Na verdade, estão querendo fazer uma arapuca antidemocrática. Portanto, eu sou totalmente contra. Agora, entrevistas em canais de televisão, entrevistas, bate-papos na internet, aí tudo bem, aí é tranquilo, porque você vai ser interpelado por jornalistas e aí, enfim, dependendo das perguntas, as respostas ali podem ser dadas também de uma maneira equilibrada. Então aí é mais democrático você ter esse tipo de entrevistas, até porque os jornalistas não vão se expor a uma situação vexatória, uma situação ridícula. Então, nesse momento, por mais que algumas pessoas digam, mas tem gente indecisa que não vai achar legal isso, gente, pior do que descontentar indecisos é você perder votos de quem você já tem. É você jogar pechas em cima de pessoas, em cima de questões em que pessoas não sabem, as pessoas não têm como checar. Então, isso tem que ser avaliado, os riscos para uma candidatura que defende, vejam só, a democracia, porque todas as outras candidaturas, elas resvalam no autoritarismo, na antidemocracia, porque todas elas respaldam, ou quase todas elas, respaldam aquilo que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Todos têm falado em anistia para o Jair Messias presidiário, todos flertam com a ideia que o Supremo Tribunal Federal está sendo uma ditadura, enfim. Então, como você ir no debate com várias pessoas falando isso ao mesmo tempo? Não dá, né? Então a gente não pode ser inocente, a gente não pode cair nesse purismo, enfim. Quando tiver o segundo turno, aí sim, a gente vai ter paridade de armas, aí vamos ver se o Flávio Tontinho, o Flávio Rachadinha, o Flávio Desmaio, se ele vai querer participar de algum debate, porque aí sim, nós vamos ver um abismo gigantesco entre as propostas de alguém que tem uma atividade administrativa concreta, alguém que tem programas sociais, alguém que tem estatísticas muito favoráveis, alguém que tem, de fato, propostas de continuidade de programas muito importantes, e, do outro lado, um vazio, um oco total. A figura do senhor Flávio Bolsonaro, que eu já apelidei mais cedo, né, do boneco inflável. Você espeta um alfinete ali, não tem absolutamente nada. Nós estamos tendo agora, nessa semana, começou nessa semana, já sabatina em alguns canais. Já teve uma sabatina com o Renan
o Renan lá do MBL, né, na Globo News, e hoje foi o senhor Romeu Zema. Gente, quando você assiste essas criaturas falando, você acaba me dando razão, porque o que o Lula vai fazer, gente? O que qualquer pessoa vai fazer num tipo de confronto com esse tipo de criatura? No caso do Romeu Zema, ele mistura uma ignorância profunda, ele flerta um pouco com essa história de transparecer para a sociedade que ele é um idiota, para ver se muita gente idiota que segue o Bolsonaro fala, puxa vida, encontrei um cara tão idiota quanto o Bolsonaro para abraçá-lo, né? E aí é o seguinte, ele, ao invés de ter um Paulo Guedes, né, para vir com propostas de destruir o Estado brasileiro, mas sempre usando jargões rebuscados ou filosofias baratas da economia, do economês, ele mesmo se apresenta para as ignorâncias. E na sabatina de hoje, ele disse, vejam só, que ele está afim de privatizar a Petrobras se ele se eleger presidente da República. Eu vou colocar para vocês só um trechinho aqui, para vocês verem só, porque é o seguinte, por mais imbecil que seja a forma como ele fala e o conteúdo do que ele está falando, isso faz sentido para quem quer roubar o povo brasileiro, para quem quer se assenhorar da Petrobras e transformar a Petrobras numa vaca cujas tetas vão servir apenas ao interesse privado e não ao povo brasileiro. Porque se nós não tivéssemos a Petrobras hoje no Brasil, o povo brasileiro estaria pagando combustível lá na estratosfera, porque é o que aconteceu em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, uma das características, uma das razões pelas quais o Trump está perdendo muito apoio é o fato do combustível nos Estados Unidos ter subido muito por conta dessa cretinice que ele aprontou com o Irã, né? E claro, os preços estão subindo, o povo norte-americano está se ferrando, mas as empresas de petróleo estão nadando de braçada, né? Sem falar no assalto que praticaram contra a Venezuela. Meu amigo e amiga, você sabia que todo o petróleo que os Estados Unidos estão roubando da Venezuela, todo o dinheiro que eles estão arrecadando, não está voltando nada para a Venezuela? Não se fala em democracia, não fala mais em direitos humanos. Acabou essa história. Eles estão simplesmente saqueando o petróleo da Venezuela na cara dura. Como todos os analistas que observam as coisas no campo da geopolítica sabiam o que ia acontecer, né? Mas vamos ver aqui a criatura falando? Vamos ver aqui o gênio da raça. Fala, seu Zema. Vamos chegar em Brasília muito mais bem preparado. Mas em um ano, então o que o senhor está dizendo é que em um ano não vai dar para fazer, que é a promessa do senhor, fazer em 2027 ser eleito. Eu quero fazer o mais rápido possível. E começando pelas grandes, se possível com a Petrobras. Agora... Gente, agora é o seguinte, o que essa fala cretina desse cidadão idem, o que isso redundaria em benefício para o povo brasileiro? Porque é simplesmente um jargão, né? Vamos privatizar, privatizar, privatizar. Não existe sociedade nenhuma no planeta que tenha se desenvolvido apenas com recursos do setor privado. Não existe isso. Mesmo nos Estados Unidos, os países capitalistas, você tem uma infinidade de empresas estatais, você tem uma infinidade de empresas públicas. Nos Estados Unidos, setores estratégicos lá também, de energia, combustível, enfim, tem uma intervenção muito forte do Estado. E aonde o Estado não tem essa intervenção, o povo norte-americano acaba pagando o pato. Em outras nações do mundo, também há essa intervenção, porque o Estado ainda é o maior indutor de desenvolvimento em países. É só a gente ver o que aconteceu com a China. A China saiu de uma situação de miséria da sua maior parte da população para uma condição de ser uma potência mundial que está imparável. Mas isso por quê? Porque eles investiram no seu próprio povo, investiram em educação, investiram com os recursos públicos na construção de um país. E isso não veio do setor privado, não foi o setor privado que foi lá fazer investimento, não. E tem uma coisa também muito importante. As grandes empresas de petróleo no mundo, elas têm controle acionário dos estados nacionais. Então, quando se fala em privatizar a Petrobras, o que esse idiota, porque a gente só pode chamar de idiota, né? O que ele está pensando? É tirar o controle da Petrobras, que é um controle que possibilita que o grande retorno da riqueza que a Petrobras produza venha para o nosso país, para colocar isso na mão de uma empresa estatal árabe, de uma empresa estatal chinesa, de uma empresa estatal norte-americana ou de uma empresa privada norte-americana, enfim. O que essa besta fera
ele está dizendo, ele está querendo vender aquilo que ele não ajudou a construir, que ele não ajudou a administrar, que, enfim, ele não fez nada para fortalecer. Então, gente, esse é o discurso bandido que uma figura que se apresenta como um idiota acaba recebendo aplausos de muitas pessoas, né? Bom, para fechar, enfim, essa figura está muito longe de conseguir algum tipo de sucesso, né? Por isso é que eu digo, olha, o que o Lula tem a ganhar debatendo com a besta dessa, né? Me desculpe que está usando essas expressões, mas eu tenho certeza que você concorda com... Eu acho até que a maior parte aqui vai ficar com pena das bestas, né? Quando a gente faz esse tipo de comparação. Até porque as bestas, os quadrúpedes, eles não têm a capacidade nem a potencialidade de causar danos como a besta bípede que a gente viu hoje, né? Mas um outro assunto também muito importante, tem a ver com essa amarração toda, é esse fato do Flávio Bolsonaro ter escolhido o senhor Alfredo Gaspar, que todo mundo já levantou as pestanas, todo mundo colocou as barbas de molho, porque essa situação de já não conseguir, Flávio Bolsonaro, colocar uma mulher na chapa e colocar um cara que tem acusações muito graves de ter feito algum tipo de crime ou crime violento contra uma menina, contra uma mulher, gente, esse troço aí, isso pega pra caramba. Acho que as primeiras pesquisinhas aí que começarem a fazer sobre essa história aí, as pessoas vão perceber o dano que foi o Flávio Bolsonaro escolher alguém que, ao mesmo tempo, está sendo acusado de crimes sexuais contra incapazes, né, contra menores, e também de desvio de orçamento, de emenda do orçamento. Então, é o pacote completo, né? Mas, como eu disse para vocês, o que é que o Flávio Bolsonaro ia conseguir encontrar dentro do PL? Que tem uma ficha limpa, que seja uma pessoa decente, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, séria. É muito difícil, né? Uma pessoa que se comporte de uma forma ética, de uma forma republicana, de uma forma patriótica. Isso é muito difícil. Então, vai sobrar pouca coisa para a criatura. Por isso está se falando já hoje, menos de 24 horas depois de ter escolhido o senhor Alfredo Gaspar, de se convencer a Michele para vir para essa história. Será, gente, que a gente vai ter que enfrentar essa orcrinha unida do bolsonarismo numa chapa só? Pois bem, vai ser uma chapa para lá de chapa quente, né? No pior sentido, né? Bom, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão participando aqui da nossa vaquinha no site Quero Apoiar. Vocês estão sendo responsáveis para eu poder circular com a equipe, muito legal. E desse final de semana já vou trazer mais cenas para vocês aí das nossas andanças aí. Tem coisas muito legais aí que vocês vão gostar bastante, tá bom? Mas é fundamental vocês continuarem a fortalecer aqui a nossa caminhada, tá bom? E dia 17 de agosto, a minha candidatura será lançada na Associação Brasileira de Imprensa às 19 horas. Anota aí, você que estiver pertinho, venha para o Rio de Janeiro, você que é de fora, que nós vamos nos abraçar nesse dia muito legal, tá bom? Um grande abraço, tchau!